tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula dessa semana, né, que a gente vai começar agora com matemática, a gente vai ver um assunto que a gente já está vendo, na verdade, né? Que é um pouquinho da questão da multiplicação, tá? Que é telecínio objetivo. Então, vocês vão ver que a gente vai pular algumas páginas, tá? Mas esse conteúdo ele vai ser dado depois da multiplicação, tá? Então, não se preocupem que a gente não vai ficar sem fazer, a gente vai fazer, só que a gente vai fazer, né, depois que a gente terminar esse assunto, combinado? Então, assim, ó, pra gente começar, eu quero que vocês entendam que a multiplicação, ela tem várias ideias, tá, gente? Ela não tem uma única ideia. Então, a gente pode fazer a multiplicação por parcelas iguais, tá? Em disposição retangular, que é o que a gente vai estudar agora. A gente tem ideias para combinar possibilidades. Então, são algumas das maneiras que a gente pode estar fazendo a multiplicação. Então, aqui, telecínio objetivo. Vai ser inaugurado, nesse final de semana, o telecínio objetivo. A organização do seu espaço foi pensada de modo a atender diferentes públicos. Para isso, foram construídas 3 salas com diferentes instalações. A sala VIP, a sala 3D e a sala Master. O espaço também dispõe de lojas de conveniência e diversas bilheterias para atender todos com maior rapidez. Então, olha só a situação, problema que a gente vai ter aqui para começar essa unidade. Ó, pensa com a prof. Você sabe que foram construídas 3 salas, tá? Que definem um principal espaço do telecínio objetivo. E elas foram mobiliadas para atender números diferentes de pessoas, certo? Agora a gente vai analisar a proposta pensada para a equipe que prestou esse serviço na construção do telecine. Então, para a sala VIP foram compradas 12 poltronas e elas foram distribuídas em linhas horizontais e colunas verticais. Então, a gente vai organizar as poltronas, né? Ele obedeceu a seguinte regra. A quantidade de assentos deve ser a mesma em todas as linhas horizontais. Nesse caso, de que maneira que a gente vai conseguir organizar 12 poltronas para mobiliar essa sala? Então, primeiro a gente vai recortar agora as poltronas, tá? Essas aqui, ó, são as coloridas, tá? Nesse momento, você vai lá no bloco de jogos, certo? E aí, você vai recortar as poltronas coloridas. Combinado? E aí, você vai pegar também essa aqui, que vai fazer parte da situação problema, que tem o telão e a entrada. E aqui, a gente vai conseguir organizar as 12 poltronas, certo? Gente, nas linhas, tá? Horizontais e verticais, na horizontal, tá? Ela tem que ter o mesmo número, tá? A quantidade de assentos deve ser a mesma em todas as linhas horizontais. Então, no 12, então pensa assim, ó, por exemplo, na tabuada do 2, tá? Pensa na tabuada do 2, na multiplicação do 2. Que número eu tenho que dar 12? Então, a gente tem lá, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 6, 12. Então, eu posso colocar, por exemplo, 6 poltronas na minha linha horizontal e aí embaixo mais 6, certo? Que ficaria 2 vezes o número 6, ok? Na tabuada do 3, a gente tem 12? Vamos ver. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Se 3 vezes 4 é 12, gente, como é que eu organizaria aqui? Então, eu colocaria 4, depois mais 4, depois mais 4, certo? Lembrando que ela tem que ter o mesmo número na horizontal, ok? Então, essa é a nossa primeira situação problema aqui com as poltronas coloridas.
E aí, na página 52, você vai registrar como essa organização foi pensada. Qual foi a multiplicação que você utilizou para pensar nas poltronas? Então, foi quanto? Foi, por exemplo, 2 vezes 6? Ou foi 3 vezes 4? O que você pensou para organizar? E em seguida, na página 53, você vai fazer a hora do jogo, que é organizando poltronas em espaços quadrados ou retangulares. Então, agora é a sua vez, você aí de casa vai mobiliar as poltronas da sala objetivo. Então, agora a gente vai usar as fichas quadradas com desenhos das poltronas, dessas verdes aqui, ó, tá? Então, essas aqui agora que vocês vão usar, e esse dado também vocês vão precisar. Já vou explicar o porquê, tá? Então, primeiro de tudo, os participantes em dupla, então você tem que convidar alguém da sua casa para jogar com você, tá? O material são essas 18 fichas, né, quadradas com desenho das poltronas do cinema, são as fichas verdes. Os 2 dados numerados, um deles de 1 a 6 e o outro de 7 a 12, tá? Todo esse material tá lá no nosso bloco de jogos, então tá aqui, ó. Então, você vai lá, a primeira coisa que você vai fazer é recortar, ok? E aí, você vai convidar alguém da sua casa para jogar com você. As regras do jogo. Quem for começar a partida vai lançar os dados, tá? E pedir a quantidade de fichas de poltronas representadas por eles. Então, quem começar vai poder lançar os dados, no caso vai lançar os 2 dados juntos, tá? E aí depois vai pegar, né, a quantidade de fichas que cair nos dados. Por exemplo, se cair o dado 1, 4 e o outro 7, então vai ser 4 mais 7, né? Então vai ser 7, 8, 9, 10, 11. Então você vai pegar 11 fichas. E aí você vai ter que montar a sua sala de cinema com a quantidade de poltronas disponíveis que você tirou, tá? As poltronas, elas sempre têm que ser organizadas de forma que um espaço seja quadrado ou retangular. Então, por exemplo, 11. Como é que eu vou organizar a minha sala utilizando o número 11? Eu posso colocar, por exemplo, 3 vezes o número 3 vai dar 9, certo? Então, a gente já pode organizar. 3, daí depois 3, depois 3. 10, 11. Daí, a gente vai colocar embaixo. Só vai faltar uma ali, mas não tem problema. Quando for em número que a gente não tem a multiplicação correta. Ai, prof, eu tirei o número 10. Ao todo, deu o número 10. Então, você vai colocar lá qual é a multiplicação que eu vou fazer para conseguir dar 10, formando um quadrado ou um retângulo, tá? Depois da formação da sala do cinema, tá? Você vai anotar na tabela do registro a quantidade de fichas e a formação, se é quadrado ou retângulo. E depois passar a sua vez para o amigo do lado, né? No caso, para a família. Então, aqui na página 55, a gente tem, ó, quantidade de fichas. Ai, prof, eu tirei 16 fichas. Então, você vai colocar lá 16 fichas. Como que você formou? Um quadrado ou um retângulo? E pode fazer um X, se for quadrado, e um X se for retângulo. E aí, você vai jogar 5 vezes. Ai, prof, eu não vou jogar 5 vezes. Eu vou jogar 5 vezes eu e a minha dupla junto, não tem problema. Então, aí você pode marcar na primeira rodada, sua dupla pode marcar na segunda, e assim vocês vão seguindo, tá? Caso, o que aconteça? Vocês, tá? Nos dados, tirar a mesma quantidade de pontos que algum jogador, que o outro jogador, ele vai ter que criar uma nova organização. Então, por exemplo, eu tô jogando com a Beatriz. A Beatriz tirou no dado o número 16. E eu também tirei o número 16. Eu não posso formar o mesmo desenho que ela, tá? Eu não posso formar, por exemplo, se ela formou quadrado, eu vou ter que tentar formar um retângulo. Ou um quadrado utilizando uma outra multiplicação, tá? Certo? Deu para entender? Então, por exemplo, ali, ó, ficha 1 forma um quadrado. Ficha 2, a gente consegue formar
retângulo. Olha só como é que a gente pode posicionar, tá? Na ficha 3, também forma retângulo. 4, também forma retângulo. Ou eu também posso formar um quadrado. Então, pensem bem. Ai, prof, mas com 6 eu só consigo formar retângulo. Será que a gente não consegue formar quadrado? Então, pensem um pouquinho antes de formar o desenho que vocês querem, certo? Então, caprichem na formação do dado, recortem direitinho todas as peças, convidem alguém de casa para jogar. Não esqueçam de anotar no registro na página 55. E depois de jogar na página 56, a gente vai fazer a situação problema, que é a primeira. Então, organizando as poltronas ali, ó, observe como é possível formar quadrados. Então, com uma ficha, 1, com 4, olha o jeito que eu formei, tá vendo? Ele formou um quadrado. Então, agora olha só. Com que outras quantidades de fichas é possível formar quadrados nesse jogo? Você sabia que o quadrado é um tipo especial de retângulo? Então, com que outras fichas eu posso formar um quadrado? Será que com 6 fichas eu consigo? E com 8 fichas? Qual é a multiplicação que eu uso? Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou usando 2 vezes o número 2, que vai dar 4, certo? E embaixo você vai colocar, e retângulos? Quais outras quantidades de fichas que permitem com que a gente forme o retângulo e que não seja quadrado? Então, por exemplo, se eu tirar o número só o 3, eu consigo formar um quadrado? Não, né? Eu consigo formar só um retângulo. Então, com o número 3, por exemplo, 3 vezes 1, eu vou formar só um retângulo. Com o número 4, além do quadrado, eu consigo formar retângulo? Consigo também. 4 vezes 1 forma um retângulo, certo? E 3 vezes 2, que dá 6, será que eu consigo formar um retângulo? Também consigo. Então, pensem um pouquinho. Então, ali, ó, na forma dos quadrados, eu consigo formar com 1, com 4, com 9 e com a ficha 16 também, certo? Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Peguem as pecinhas que vocês acabaram de jogar e formem com 1, com 4, com 9 e com 16. Eu quero que vocês tentem formar um quadrado. Combinado? E na página 57, mais uma hora de resolver problemas. Então, na sala 3D do Telecine Objetivo, eles encontraram 20 pessoas para assistir a primeira sessão. Ao fim, tá, de organizar, né, os lugares na sala, a recepcionista solicitou que em todas as fileiras horizontais sentasse o mesmo número de pessoas. Então, vocês vão poder utilizar essa malha quadriculada para organizar como é que eles sentaram, sendo que na parte horizontal tem que ter o mesmo número. Então, por exemplo, são 20 pessoas. Se eu colocasse 10 e 10, eu conseguiria formar 20 e teria o mesmo número? Pensem um pouquinho. E se eu colocasse, por exemplo, 2 vezes o número 5? 2 vezes o número 5 não daria, porque daí daria só 10 e eu preciso de 20 pessoas. Então, como que vocês organizariam pintando os quadradinhos? Lembrando, na horizontal tem que ter o mesmo número. A prof pintou assim, ó. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Então, na horizontal aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? E aí na vertical, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 vezes o número 5 dá 20. Percebe o jeito que eu pintei? O jeito que eu formei? Na horizontal, eu mantive o mesmo número. Eu não posso fazer um quadradinho a mais ali porque não vai dar certo. A minha multiplicação ela não vai estar correta. Ok? Mas vocês podem ter feito outras multiplicações. A gente tem várias para dar o número 20. Tá bom? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo é muito legal. Convidem alguém na casa de vocês para jogar com vocês, tá bom? Beijinhos da prof. Lembrem-se que vocês são inteligentes, capazes e até mais!